live. Hoje eu tenho um convidado super, ultra, mega blaster especial, né? Que é o professor Carlos Ruiz. Eu estou muito animada de ter ele aqui hoje. Eu espero que vocês aproveitem muito essa live, porque ele é um cara que tem muito conhecimento, né? Eu tive a oportunidade de ano passado ir para Portugal, para Porto, na realidade, fazer a formação dele completa e é simplesmente fantástica, tá? É um divisor de águas na vida da gente. Oi, Dani, amiga! É um divisor de águas, então com certeza vale muito a pena fazer essa formação. Aqui tem a Pri, que foi comigo fazer essa formação lá em Porto, né? Então ela pode falar também como vale a pena essa formação com o professor Carlos, porque ele é o cara. Professora Magnelli, quanto prazer! Gente, que felicidade de ter todos vocês aqui. Ele é muito top, Silvana. Muito top mesmo. E eu fiz um compilado, né? Eu deixei a caixinha de pergunta. Oi, professor, seja muito bem-vindo. Vamos lá, deixa eu convidar aqui o professor para a gente não ficar com muita enrolação, né? Vamos lá. Deixa eu ver se dá certo. Que é 9 horas. Oi, professor! Tá me vendo? Tô te vendo assim pela metade. Melhorou. Tudo bem, professor? Tranquilo. Primeiramente, eu queria agradecer muito por a oportunidade de ter o senhor aqui comigo uma hora dessa, né? É uma honra muito grande. Eu já lhe disse e repito, não é rasgação de seda, eu sou sua fã, né? A gente lhe vê com essa cara de durão, né? Mas não tem nada de durão. E eu amei a formação que eu fiz em Porto com o senhor ano passado. Foi realmente um divisor de águas na minha vida, né? E eu amei mais ainda de ter aumentado esse contato, né? De ter, enfim, feito esse contato com o senhor. Então, de antemão, agradeço muito por o senhor estar aqui. Eu recebi muitas perguntas, eu agora passei quase uma hora fazendo um compilado aqui, porque tem muitas perguntas repetidas, né? Eu tirei algumas perguntas, assim, que não estavam bem formuladas, não tinham nexo, né? Terrível. Pois é. E aí, hoje, a gente vai falar sobre a eletroestimulação, né, com o senhor, e sobre especificamente o COMPEX, né, que muitos profissionais têm muitas dúvidas em relação ao COMPEX, né? E aí, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para que serve, né, um eletroestimulador. Então, eu gostaria de falar assim em termos históricos, né? Quando nós começamos com a eletroestimulação, mais ou menos foi em 88. Foi quando eu era bolsista ainda da Santa Casa e da Universidade de São Paulo e chegou a eletroestimulação funcional. Então, o primeiro impacto, assim, nós começamos a trabalhar com a eletroestimulação para contração muscular, para ortostatismo, assim, a área que eu mais atuava nesses dois lugares era a lesão medular. Então, de primeiro impacto, a gente queria um equipamento que pudesse deixar o paciente 1 hora em pé, né, em posição ortostática, sem usar as planchas, né? E junto com isso, o que a gente notava? Realmente o efeito de acomodação, a acomodação Verdansky. E aí nós começamos a estudar um pouquinho mais a adaptação de tudo isso na neurologia. Mas, né, quando eu me formei, fui direto para a estética, para a dermatofuncional. Então, muita coisa nós tivemos que adaptar. Mas, assim, de início foi criado realmente para aqueles pacientes que não têm contração voluntária, que esses pacientes não poderiam praticar uma atividade física voluntária. Então, foram criados equipamentos que realmente fizessem uma contração semelhante à funcional, tanto no estímulo quanto na modulação de frequências, etc. Mudou um pouco. Hoje eu tenho visto aparelhos fora do padrão, mas é isso que nós vamos conversar.
Perfeito. E aí, uma pergunta que fizeram também foi qual é a diferença do eletroestimulador, a corrente russa, a corrente Alcin, para o Compex, para o equipamento Compex? Então, assim, quanto ao tipo de corrente, o Compex é a corrente, essa corrente de 1989, 90, a que ficou até 95, 96, que eram os eletroestimuladores funcionais, os FES, que era uma corrente quadrada, bipolar, bipolar, bifásica, simétrica. Então, a correntinha quadrada. Muita gente gosta de chamar de retangular, é quase quadrada, né? Mas o que faz ela ser retangular é que a gente aumenta a amplitude. Então, no desenho do osciloscópio, ela é quadrada. Então, eram correntes originais, né? Por quê? Antes de 88, 89, o que a gente tinha no mercado? A gente tinha a galvano-farádica, aquela coisa muito ruim, né? Aquela coisa desconfortável, né? Confortável, efeitos eletrolíticos. Queimadura, né? Minutos de contração muscular. Então, eram aparelhos que os eletrodos eram, inclusive, na minha época, era de chumbo, só para você ver que coisa horrível. Os da Siemens e de outras marcas, né? Então, a eletroestimulação funcional foi realmente um boom nos tratamentos realmente neurológicos. E depois adaptar com outros nomes. Então, assim, eu não consigo pegar um histórico do Compex, porque eles não falam. Mas, assim, o formato do Compex, esse formato aqui, por exemplo, o formato padrão dele. Aqui atrás tem a marca atual, o fabricante atual. Mas, assim, nesse mesmo formato, nessa época que eu me formei, em 90, a gente tinha um chamado Sculpter. A gente tinha que colocar o cartão de crédito aqui. Mas era um fantástico, e era igualzinhos esses. Então, a primeira vez que eu vi o Sculpter, eu me apaixonei. Por quê? Porque eu já trabalhava com quadrados da Cromo, né? Com essas correntes de eletroestimulação quadrada, e eu adorava esse equipamento. Só que quando eu conheci o Sculpter na estética, né, me apaixonei pelo resultado que ele tinha. Passou o tempo, lançaram o Compex, lançaram o Globus. Tem outras marcas, né? Estamos falando de uma específica, mas tem Globus, tem Chattanooga e outros. Mas, assim, eles são quadrados bifásicos, bipolares, né? Simétricos, uma corrente extremamente retificada. E é uma corrente de baixa frequência. Ele Então, não é de média, né? É modulada, isso. Ela é pura. Então, quando a gente seleciona 10, é 10. Quando a gente seleciona 30, é 30. E não são as de média. Corrente russa, 2.500. E corrente Alcin, né? É uma marca, né? Mas vamos lá. Corrente australiana, de 1.000. São, como se diz, são portadoras de baixa frequência. São frequências, vamos dizer assim, carreadoras de média, né, modulada com AMF em baixa. Por quê? Porque eu só consigo a contração em baixa frequência. Então, essas aparelhos que, na verdade, são simples. São as correntes um pouco mais antigas. As quadrada, bifásica, polar, simétrica. São as correntes simples, que tinha alguns defeitos. Foi isso, justamente esses defeitos que essas empresas cortaram, né? São as adaptações, são aquele fenômeno de acomodação, né? Então isso já não se consegue tanto, esse aparelho já elimina isso. E tem os modelos, né? Inclusive foi uma das dúvidas, assim, qual a diferença entre os modelos do Compex? Então, se tem igual o meu, esse 1.0. É o mais simples.
Mas, assim, funciona muito bem. Eu já tenho um outro modelo, que é o 3.0. Qual a diferença? Ele tem eletroneuromiografia. Então, ele consegue, vamos dizer assim, fazer uma leitura da fibra e calcular a real base, na verdade a cronáxia. Ele regula a cronáxia de acordo com o calibre do arquitônio, do nervo. E já, esse nosso já não faz isso. A gente tem que selecionar o manual que a gente quer. Agora, qual é a diferença desse? É, bem diferente, né? Esse aqui é o sem fio. Esse aí é o sem fio, né? Às vezes ele é chato de trabalhar. As pessoas pensam assim, professor, ele é show. Pessoal, Tá? quando ele fala sem fio, quer dizer que o eletrodo fica no paciente e ele não precisa estar conectado ao equipamento de base. Então, o paciente pode fazer o exercício sem precisar estar ligado a um monte de fio, né? O Maurício tem uma experiência muito grande com compras. E que ela entrou. O Maurício entrou ali, né? Olha que show. Você consegue ver. Não tá, ele dá até onde colocar a colocação dos eletrodos. Né? Perfeito. Ó. Agora deu. Ó. Tô vendo. É lindo. Até a colocação está no... Ou seja, não tem como errar, né? Não tem como errar. Aqui ele tem muito mais programas que esse. Só que ele custa 3 vezes mais. Então, eu uso no dia a dia o mais simples, o mais barato. Né? Lorice trabalha muito com esses equipamentos. Lorice é uma grande amiga nossa. Que ótimo. Então, eu estou aqui só, ó, tentando, vamos ver se a gente consegue, vamos fazer uma angulação. O que eu quiser trabalhar, ele me dá pronto nesse modelo. Né? A Lorice está dizendo que o sem fio dá mais manutenção. Muito mais. Mas ele é pesado, né? Porque, na realidade, olha aqui, eu vou ter que conectar o eletrodo, que já seria o eletrodo padrão desse, e ainda depois colocar esse suporte. Então, é pesado, fica muito pesado às vezes. Dá trabalho, sim. Eu, no dia a dia, uso mais. Né? Eu tenho 3, que tem mais programas de eletromiografia, eu uso muito o 1.0. Mais barato. Perfeito. A gente teve outra pergunta assim, professor. Eu gostaria que o professor falasse a opinião dele em relação à frequência que a gente trabalha. O que o senhor recomenda em relação ao fortalecimento e em relação ao gasto energético? Aí ela completou. Na minha concepção, trabalho mais fibras vermelhas para gasto energético porque ele tem mais metabolismo aeróbico. E fibras brancas para fortalecimento, porque o metabolismo é mais anaeróbico, então eu ganho mais força. O professor concorda com isso? Concepção de fibra, sim. Mas, assim, o que acontece? Vamos colocar agora o Compex, por exemplo, o uso dele na estética. Não vamos nem chegar em tratamento seletivo. É o que eu ia... Na hora que eu estava dando história, nós começamos para ortostatismo, depois nós evoluímos realmente para trabalhar propriocepção, para trabalhar FNP, estímulo neuroproprioceptivo. Depois, nós já começamos a fazer uns trabalhos seletivos, onde a gente conseguiu que fatiga de uma determinada musculatura para poder estimular outra musculatura. Então, foram muitos estudos em eletroestimulação até partir para a estética. Então, hoje na estética, como que eu vejo o Compex? Eu vejo um equipamento
né? Que trabalha o quê? Tem uma visão realmente, pode-se ter uma visão de hipertrofia, que na realidade também é uma visão de hiperplasia, que a gente tem que definir que parece uma coisa semelhante, igual, mas não é. Eu tenho o quê? Lesões, os dois têm lesões de fibra muscular, os dois têm ativação de fibras de células satélites, né? Porém, eu preciso de ativação, por exemplo, se eu for usar para hiperplasias, o que eu tenho? Eu tenho dano, e junto com o dano, eu tenho estimulação de algumas proteínas que vão fazer o quê? Replicação de células. Então, na hiperplasia, eu uso estímulos embriológicos. Geralmente se usa, eu tenho esse tipo de ativação quando eu trabalho em exercícios com hipóxia, ou seja, intensidade máximas, né? Contrações máximas, atividade junto e atividade em hipóxia. Então, esse é o segredo do Compex. Se hoje eu fosse trabalhar, por exemplo, tempo de subida, tempo de descida, tempo de repouso, exercício concêntrico, excêntrico, eu trabalharia com o quê? Com corrente russa e corrente de média mesmo, com alça, né? Porque eu selecionaria o meu objetivo, qual a fibra que eu quero. Se eu quero fibras tipo 1, vamos dizer assim, as tônicas, se eu quero as intermediárias, se eu quero as básicas, eu colocaria a frequência certa e trabalharia com o tempo certo. Que músculo eu estou trabalhando? Cada músculo e cada atividade prescrita tem um tempo distinto. O que nós vamos trabalhar agora? Abdômen? Mas eu posso querer trabalhar core, o outro pode querer trabalhar o quê? Gasto, o outro pode querer trabalhar queima, né? Mais o excêntrico. Então, vamos lá. Eletroestimulação, né? Um bom profissional de eletroestimulação é um bom prescritor de quê? De atividade física. Então, vamos lá. Vamos supor, estou aqui. Que tipo de abdominal eu quero agora? Eu quero um rápido. Então, primeiro, eu simulo. Quanto tempo eu vou pôr de subida? Vou pôr de descida? Quanto tempo eu vou fazer essa contração? Isso, quando você... Né? Resumo. O aparelho, às vezes, fica louco com a nossa prescrição. Agora, o que eu quero? Professor, eu queria hipertrofia. Então, eu tenho que dar uma ênfase a quem? Ao excêntrico. Né? Então, eu vou lá. Não adianta eu subir. Você acha que eu vou pôr lá tempo de subida? 1, 2, 3. Não consigo subir. Então, o tempo de subida tem que ser um tempo rápido, um tiro. Cheguei. Aí, aqui, não sei se eu quero permanecer, se eu quero fazer isométrico, né? De repente eu chego e não preciso permanecer muito tempo aqui em cima. Mas o importante, se eu quero hipertrofia, qual é? É a descida. Acho que já é diferente do RPP. Muda tudo, né? Muda tudo. Resumindo, então, para a gente escolher o tempo adequado, né, a gente precisa simular o movimento. E aí a gente precisa de conhecer de fisiologia de exercício para entender se a gente quer um treino de força ou um treino de resistência. Justo. Travou? Travou. Travou? Voltou. Professor? Ai, gente, como pode?
Pronto, ele vai entrar de novo, gente. Olha que interessante, né? Porque às vezes a gente fica muito vidrado naquele ponto, naqueles tempozinhos, tantos segundos de subida, tantos segundos de descida, vou usar tudo, né? Vou usar igual para a mesma coisa, e não é, né? A gente viu que precisa a gente simular o exercício, né? Para que a gente possa, enfim, decidir e definir qual o tempo de contração, qual o tempo de repouso, qual a rampa de subida, qual a rampa de descida, né? E selecionar o tipo de fibra para escolher, né? O tipo de fibra que você quer trabalhar. E aí você tem que selecionar lá a frequência modulada correta. Tá ouvindo, professor? Então, é justamente aí. Aí vou dar um exemplo. Na própria, vamos dizer assim, parede abdominal, o que você quer? Se eu quero reto é uma coisa, se eu quero transverso é outra. Eu, por exemplo, quando eu vejo, vou ser bem assim claro, o nosso paciente, ele é barrigudo, ele tem flacidez Não é o transverso. nosso caso, não é o nosso caso. É quase. O que eu quero? Eu quero o transverso dele, né? Então, olha como muda, né? Transverso e reto são, como se diz, musculaturas totalmente distintas até. No movimento, na né? morfologia. Sim, na morfologia também, né? Então, assim, muita gente vem trabalhando reto, né? Que é um músculo, vamos dizer, tem mais fibra do tipo 2, né? 46% é fásica. Então, né? Com os gominhos. Não é isso que eu quero. Por exemplo, eu vou querer, na minha clínica, eu quero redução de volume. Então, eu trabalho muito o quê? Sim, eu trabalho demais transverso, né? Mas vamos lá. Vamos voltar à pergunta original. Na prescrição, né? A pessoa realmente tem que ver o que ela quer. Aqui muda. O Compex hoje não dá para a gente vamos dizer assim, essa escolha de você selecionar tempo de subida, tempo de contração, tempo de repouso. Então, ele trabalha realmente, como se diz, eu vou falar assim, quando você trabalha com Compex, você tem que trabalhar semelhante ao HIIT, o exercício que de anaeróbico. Anaeróbico. Alta intensidade, curta duração. Justamente. Então, tem que ser altíssima integrante. Você tem que ativar a hipóxia dessas fibras. O que vai acontecer? Se o objetivo é realmente perda, vamos dizer assim, de emagrecimento, vamos falar, é um termo feio, né? Mas vamos falar assim, você vai ter por quê? Porque você gerou lesão, você consumiu glicogênio, e para síntese de proteína, a gente vai ter um gasto energético violento no repouso. Então, vamos dizer assim, 12, 13, 14 horas vão passar um gasto muito grande para repor o quê? Aquela proteína que foi lesada. Então, e com o tempo, trabalhando-se muito, várias sessões, não uma sessão, várias sessões em hipóxia, a gente ativa as PGC, né? PGC é um PPAR, então a gente ativa os PGCs. Então, ativando o PGC, a gente tem o quê? Multiplicação. Aí tem a fisão mitocondrial. Uma mitocôndria vira duas vira quatro vira 8, e vai virando. Então, você tem uma transformação, vamos dizer assim, de número de mitocôndrias naquela região. Os artigos discutem demais se tem ou não hiperplasias, né? Se tem aumento, a gente fala de 1000 tubos, eu creio que houve realmente hiperplasia. Então, ali tem um número. Você tem lesão, você tem aumento de células satélites, você tem aumento de sarcômeros, isso tudo já verificaram com eletroestimulação, só que tem um detalhe, não é passivo.
tem que ocorrer atividade física. Então, para mim, sempre, em pessoas saudáveis, a eletroestimulação é propriocepção. Eu não consigo sentir meu transverso. Então, eu utilizando a eletroestimulação, já começo a ter o quê? Eu começo a sentir o que é aquela musculatura ali, braço, 1, 2, de um grau muito baixo de contato. Então, eu acho que a magia da eletroestimulação é a própria percepção, é a sua sentir realmente a musculatura que ela precisa trabalhar no Compex. Eu uso o Compex para quê? Para vou de novo. Bom, gente, vamos esperar o professor entrar de novo. Ele falou das duas coisas, tá? Tem gente perguntando aqui, tá falando do Compex, tá falando da corrente russa e a Alcin, né? Então, na realidade, ele falou primeiro dos parâmetros da corrente russa, né? Então, ele falou daquela questão de você ver o movimento, a fisiologia do movimento, para você entender qual é o tempo adequado de rampa de subida, de rampa de descida. Depois, o professor falou que o Compex não dá essa opção para a gente de escolher, mas que ele trabalha com similar ao HIIT, né? Ele faz com que essa hipóxia aconteça muscular e por isso acredita que se tenha melhores resultados. E ele frisou bem que não adianta fazer eletroestimulação no paciente sadio, é passiva, não adianta botar lá na barriga do paciente e deixar o paciente lá dormindo, mexendo no celular, que tem que ser feito associado com o exercício. Voltou, professor? Voltei no iPad. Voltei. Daí do celular. Vai dar certo. Professor, agora vai. Vamos lá. Teve uma aluna que disse que quando comprou o Compex, inclusive eu tive muitas alunas dizendo isso, que quando compra não recebe o treinamento, não recebe material para estudar, enfim. E aí falou que ela queria saber como é a ação dele, porque ela disse que explicaram para ela que ele começa com aquecimento e depois ele dá no final um estímulo de resfriamento. O que seria isso? Não, é assim, ó. Vamos voltar no passado. Vamos voltar no passado. Passado. Então, lá no passado, por exemplo, quando a gente queria um estímulo, por exemplo, esse tal de aquecimento, que na verdade, vamos dizer assim, quando eu queria preparar um atleta com uma eletroestimulação antes de um jogo, o que eu colocaria nesse atleta? 10 Hz. Então, seria a mesma coisa que você pegasse no teu eletroestimulador padrão, corrente russa, o que você tiver, colocasse 10 Hz contínuo. Ou seja, sem tempo de subida, sem tempo de descida, sem intervalo. Então, você colocaria 10 Hz. 10 Hz a literatura mostra que ativa realmente, vamos dizer assim, trabalha aquele sistema, fibra do sistema simpático, que trabalha fibras neurovegetativas, que trabalham suprarrenal, que libera epinefrina, norepinefrina, né? Mas seria um trabalho ou preparo muscular, ou preparação muscular, ou ativação de todo esse sistema simpático e neurovegetativo, 10 Hz, né? Ou então melhora de circulação ou fadiga, ou então gasto de glicogênio, né, para gerar um grande estresse. Então eles fazem isso com 10 Hz. Então, 10 Hz, 10 Hz. É isso que tem na primeira fase dele, que chama um aquecimento. Para que você quer? Você pode querer para melhorar a circulação, você pode querer para quê? Para ativar linfócitos que não vai dar tempo. Você ficar 10 minutos, você não vai fazer nada, né? Foi uma das perguntas que fizeram, viu? Como ativar a queima.
Como ativar a queima com a corrente russa ou com o Compex? Não, só se for por lesão. Eu leso e na fase de reparação da lesão, eu tenho consumo realmente, sim, para ressíntese de proteína e ressíntese de glicogênio. Como fazer isso com os parâmetros? Com os outros equipamentos? Vamos tentar depois simular, vamos tentar. Mas com o Compex. Primeira fase do Compex, 10 Hz. Né? A intenção, né, é realmente uma fadiga. Eu calculo, eu calculo isso. Mas se eu tivesse com a minha corrente russa, se eu tivesse com outro aparelho, quisesse ficar 20, 30, 40 minutos fazendo no modo contínuo 10 Hz, eu estaria ativando, sim, estimulação de epinefrina e norepinefrina. Aí pode ser, tudo isso, eu sempre falo, né, Olga? A gente tem que ter hipótese e comprovar as hipóteses através do quê? De bioquímica. Então, não precisa de fazer um CEP, entrar num comitê de ética para você tirar suas dúvidas. Verdade. Você simplesmente pode ter os exames e ir acompanhando, né? Que nem agora. A gente estava tentando entrar com 2, 3 CEPs aí por conta do coronavírus. Como que você não consegue enganar eles, não? Demora 120 dias e está bom pelos parâmetros normais. Então, vamos voltar lá. Então, o primeiro passo dele é o 10 Hz. Para quem tem dúvida, para saber. Que é o aquecimento. Justo. Vamos colocar assim. Chamar de aquecimento. Né? Quiser pular essa fase, pode pular. Vai lá só e pula. Né? Pode pular. A segunda fase dele é 30 Hz. Entendeu? É 30 Hz. É um padrão de corrente quadrada. Corrente quadrada está ali regulado geralmente em 30 Hz. Então, 30 Hz, o que a gente tem que ver? Que realmente trabalha mais fibras do tipo 1. Tônicas, né? Tem tônicas. Então, esse tipo de eletroestimulador trabalha mais fibras tônicas, que são as mais acometidas nas atrofias, nas hipotrofias, nos problemas. E que se a gente for pensar em estética, né? Por exemplo, glúteo, predominância fibras tônicas, abdômen, predominância fibras tônicas, né? Principalmente no sedentário, principalmente no nosso público, principalmente, como a gente fala, se fosse um atleta, na fase o quê? Na fase neural, na primeira fase. A fase de adaptação, né? É isso que a gente quer. Mais lesões, etc. Vamos lá. E o final do Compex? O final do Compex é 1 Hz. 1 Hz. Aquilo que no passado a gente usava para quê? Para liberar endorfinas. Endorfinas. Então, pensa, não é fase de resfriamento. Pensa, você acabou do quê? De fazer uma atividade intensa. Recrutou muitas fibras, não deu intervalo. Vai gerar ácido lático, vai gerar dor, vai gerar... O ideal seria o quê? Liberar endorfinas, 1 Hz. Então, fica aquele pulso, ou menos que isso, de 1 Hz. Então, iniciou com quanto? 10. Com 10 Hz. Depois foi para quê? 30 Hz. Agora, o segredo do Compex. Que o Compex, na fase de repouso, ele tem 10 Hz. Ele não tem repouso. Então, comigo, ó, vamos lá, vamos tentar simular. Ó. Eu contraí. Então, vai lá, entrou. Contração total. Ficou contraído. Tá forte, hein, professor? Tô nada, não tô fazendo nada. Né? Aí, ó, contraiu. Aí depois, na fase de repouso, ele fica em 10 Hz. Ele nunca para de contrair. Agora, imagina, se a gente fizer 25 minutos em abdômen, primeiro, tem que ter uma criatividade muito grande. Porque, imagina, 25 minutos no abdômen, eu tenho que ter uma criatividade... Haja abdominal.
e prescrever exercícios diferentes. Pensa, né? Primeira série, segunda, terceira, e pensa. Então, antes de prescrever eletroestimulação na clínica, o que eu tenho que fazer? Uma programação. Eu tenho que ensinar o paciente, sem ligar o aparelho, qual é o exercício que ele vai fazer, qual a atividade que ele vai fazer, como ele vai fazer. Eu tenho visto, se liga o aparelho, a pessoa fica toda perdida, né? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro você vai subir e parar, né? Depois você vai subir e descer. Depois você vai dar soco. Depois você vai ter criatividade na prescrição. Os manuaizinhos do Compex, quando a gente consegue pegar eles tem bastante variáveis. Sim. Agora, vamos lá. Realmente, o que a menina falou é correto. Deixa a desejar. Treinamento, né? Onde achar teoria sobre o Compex, professor? Travou de novo, gente. Travou de novo? Assim. A gente sai e volta, não tem problema. Voltou? Voltou para mim, estou escutando. Não, então tranquilo. Qual era a outra pergunta? A outra pergunta. O que eu vou... Qual? Nossa, que horror. Não voltou? Voltou. Entra de novo. Tá. Faz a pergunta. Tá bom, vamos lá. A gente já respondeu essa, porque o Compex não tem repouso, né? Porque o senhor respondeu porque ele fica trabalhando, é como se fosse realmente ele busca fadigar essa musculatura, né? Dentro desse... Ele tem altíssimas intensidades, né? Ele chega, vamos lá, a quase 200 microamperes, é muita coisa. Perto do que a gente se usa aí no padrão. Na verdade, eu nunca consegui chegar no máximo em nenhum paciente. Trabalhei mais que 300, 400 nesse aparelho. Mas, enfim, pergunta. Onde comprar o Compex? Então, no Brasil tem só um fornecedor. Por isso que, assim, eu não posso nem falar, não trabalho com eles. Você entendeu? É um aparelho... Compra lá em Porto quando for fazer a sua formação, né, professor? Preço muito melhor. O grande problema de você mandar alguém, compra da empresa tal, parece que você está... Linkada à empresa, né? Perguntaram muito onde comprar e também onde achar literatura sobre ele. A literatura dele é mínima. O que a gente encontra muito é literatura de estimulação. Agora, essa jogada dele é como se fosse um método, né? A jogada de não ter intervalo. E assim, eu não consegui, por mais que eu tentei, eu não consegui simular a mesma coisa nos outros eletrosimuladores. Eu tenho vários, né? Inclusive, até em engenharia é difícil fazer isso. Fazer essa interferência que na hora do repouso entre uma segunda corrente é muito difícil. É verdade. Estamos vindo com eu estou vindo com muita novidade, muito. Sei que eu falei que tinha muita novidade na gaveta que o Inmetro não estava comprando, porque Inmetro avisa que não adianta pôr na família, pôr nisso, naquilo, né? Inclusive, tenho tá aqui em casa dois carbox, ozônio prontinho.
Ah, eu diferentes. estarei no seu curso de ozônio, professor. Então, mas você entendeu? Nós estamos fazendo. O que está me dando trabalho é cálculo de engenharia, né? Então, como que a gente consegue hoje fazer um desse? Isso é muito caro no Brasil. É mais fácil comprar, né? Pensa, é muito engenharia. É suíço. Ah, vamos dar um exemplo? Posso dar uma virada na tela aqui? Pode. Vou virar a tela. Ó, para mostrar um negocinho. Ó, por exemplo, esse é um similar. Tá olhando? Tô vendo. Tá um pouco embaçado. Um similar muito, muito. Globos, né? Né? Mas Globos, ele também isso. não é do Brasil, Globos. né? Não, mas ó, é um similar. Tem no Anvisa. Tem Anvisa. Ótimo. Travou de novo. Ó, esse daqui, ó. Tá olhando? Tô. Dá para ver agora. Tá vendo? Tô vendo. Esse já é outro? Esse é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. Só não dá para ver qual é. Ó, a empresa americana é a melhor do mundo. Qual é o nome da empresa, professor? Chattanooga. Da Chattanooga, né? Chattanooga. Sim. Sabe quem fabrica? Quem? A Complex. A Complex. Então, quer dizer, a gente está... Entendeu, né? Entendi. Está preso, realmente. Não adianta, é uma das melhores do mundo. E assim, todos os atletas, nem vamos nomear atleta aqui, mas se digitar aí na internet, Complex Cristiano Ronaldo, Complex, e daí vai o Caicai, esqueci o nome dele, né? E todos eles usam. É Complex Brasil, Complex USA, Complex USA, Complex Europa, Complex Portugal, Complex Spanish, Complex. Você vai encontrar atletas e mais atletas utilizando esse recurso que é o Complex. E assim, na maioria já tem programas prontos, né? Com a modulação indicada para corrente russa, eu colocaria no modo contínuo. Russa para lipólise. Então, eu colocaria no modo contínuo e faria o exercício igualzinho a gente faz com os hits. Quanto tempo? Similar ao exercício. Então, por exemplo, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer 3 séries, vamos dizer assim, 3 séries de 20 abdominal. Então, eu ligo ele e bora. Né? 20 abdominal, desligo, repouso. Qual é o tempo que você dá de repouso? Qual é o tipo de Geralmente 20 segundos, né? No HIIT. Bora. Então, você vai fazer isso no manual, na mão. Ou seja, não dá para botar no paciente e sair de perto dele. Não, isso não funciona. Não funciona para neuro, não funciona para nada. Aí é mais fácil usar. Aí ela vai usar, por exemplo, a corrente russa com padrões do quê? Com padrões de lipólise. Então vai estar fazendo uma eletrolipólise. Só está usando a corrente russa. Então, nos padrões de lipólise, 10 Hz. Agora, olha, uma coisa que nós não falamos. Não falamos. Toda a literatura demonstra o quê? Que eletroestimulação, toda
todo estímulo elétrico acima de 500 microampere gera o quê? Flacidez. Isso tem que ficar claro. Então, prescrever Compex, ou prescrever russa, ou qualquer eletroestimulação sem necessidade, vai gerar flacidez térmica. Gera. Isso até assim. Isso foi minha tese de mestrado até. Tá lá no PubMed. Ou melhor, tá lá no currículo Lattes. Mas é só digitar Carlos Luiz da Silva, mestrado ou doutorado, tem as teses. Perfeito. Já tá. Professor, a Lira... Você já viu mestrado e doutorado sem tese? A gente vê alguns aí que a gente não acha, não sabe onde está. Onde é que anda, né? Verdade. Ela está dizendo, ó, a Elaine está dizendo que tem dificuldade de usar o aparelho. Depois pediu um vídeo ensinando. Como está muito ruim a imagem, depois o senhor faz um videozinho e eu compartilho com todo mundo. Ó, teve muita gente pedindo um vídeo ensinando a usar, né? Eu mando. Eu tenho pronto isso aí tudo. Tenho vídeos pequenos, né? Ó, tem essa outra pergunta. Após o parto normal, eu posso entrar com trabalho de eletroestimulação para força com quanto tempo? Então, conte para mim, foi normal. De acordo com a literatura, né, a paciente que teve parto normal, ela pode voltar a fazer exercício físico no dia seguinte após o parto, porém, respeitando o limite do corpo, aumentando gradativamente, né, enfim. Então é isso, respondido. Eu tenho, eu vou tentar baixar as teses não, os artigos da minha prima, né? Minha prima é uma big de uma cirurgiã da Santa Casa, já foi diretora do Pérola Baigon, é uma referência mesmo, é decana em urogineco da Santa Casa e da USP. Os primeiros artigos dela foi em eletroestimulação, né, pós-parto, né? São artigos da Silvia S. Carramão, o nome da autora. Porque assim, é Silvia dos Santos Carramão. Só tenho Silvia, meu. Mas é minha prima de primeiro grau mesmo. S. Carramão, os artigos. Já está anotado. E o aparelho quem fez... Foi o senhor. Foi a Croma. Ô, coisa boa. Professor, a Fernanda está perguntando... Tinha muita afinidade. Nessa época não tinha muita afinidade realmente com o urogineco. Então, só fazia os aparelhos. Até os eletrodos eram horríveis. A gente fabricava os eletrodos retos. Depois nós começamos a fazer os curvos. Mas, enfim. Então, e hoje está aí com tudo, né? Eletroestimulação na uroginecologia, né? Olha, a Fernanda perguntou, não conseguimos fazer com o equipamento de Russa a modulação da corrente simultânea ao Compex? Ele já respondeu, gente. Ele disse que é muito difícil, sai muito caro, né? E aí não consegue. Mas trabalhe com o que tem, sempre. Sempre vai trabalhar com o que tem. Né? É que, assim, o Compex, por exemplo, no Brasil custa R$ 1.800, não é um aparelho do outro mundo. Não é caro. Né? É só não tem treinamento, não tem tudo isso. Né? Até a Lorice pode ajudar aí. A Lorice é fera, né? No Compex. Professor, vale a pena? Estão perguntando, a Fernanda está perguntando, vale a pena o investimento? Gente, eu acho que depois que tudo que a gente escutou, né? Vale mesmo a pena. Eu comprei, eu me arrependi de só ter comprado um lá. Ninguém me deu. Ninguém me deu. Eu comprei. Eu tenho um, eu tenho o 3 e tenho o 5. Né? A Paula usa o meu 1 na clínica. Né? A Carol, minha filha, ela tem o 1 também na clínica, eu uso o dia inteiro. Né? Fernanda tem um 5. Falando em filha, Fernandinha está aqui, maravilhosa.
né? Depois ela quis fazer... Gente, eu nunca vi um homem para fazer tanta filha bonita. Vocês já viram as filhas dele? Não, é inacreditável, é surreal de bonita. Todas, não tem uma, não nenhuma assim para dizer, não, aquela, não, são todas. Tá chegando aqui. Tá chegando a quinta, é. 5 filhas, né? Muito bem. Professor, e para a gente fechar, né, a nossa live. Oi? E eu respondo todas as perguntas depois. Vocês podem deixar perguntas, né? Porque vai já derrubar o Instagram, ele já começou a avisar aqui, né? E aí ele pode mandar as perguntas que depois eu mando para o professor, ele faz uns videozinhos explicando para vocês, ele vai fazer o vídeo mostrando como é que usa para a gente, tá, professor? E eu queria aproveitar esses minutinhos finais para te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Eu nem acreditei quando o senhor disse que aceitava fazer a live comigo. Eu fiquei muito feliz. E eu já tinha pedido para a Fernanda te convidar. Meu Deus! E eu fico muito feliz mesmo, porque essa época que a gente está passando, né? Todo mundo está em casa, e quando eu resolvi fazer essas lives, é uma maneira da gente contribuir, somando com conhecimento, que é o que a gente tem de mais precioso, né? É o conhecimento. E, gente, eu vou fazer o merchan porque eu sou fã. Então, se vocês puderem escolher um professor para fazer uma formação, faça com ele, tá? É muito diferenciado o curso do professor Carlos. Muito, muito, muito mesmo. É muita ciência, é muita fisiologia. Agora vá assim, descansado, porque a sua cabeça vai ferver, né, professor? Vocês já viram aqui, sentiram um pouquinho de como o homem é pura ciência, hein? Então, corre e faz. Eu tô louca para fazer. Que nem eu vi, tem muito professor de educação física, muito educador, realmente tenta associar, tenta ler um pouquinho dos PGC, né, daquelas prescrições realmente. O autor é o Richter, né, e o exercício é o HIIT, mas você vai trabalhar realmente a ativação de PPAR e PGC. E PPAR a gente vai ter na aula. A gente vai ter PPAR na aula de carboxy, vai ter na aula de criolipólise, vai ter na aula de ultrassom, vai ter na aula de ozônio. Então, imagina, se a gente tem ou não que estudar essas adipocinas, Sim, então, o PPAR-PGC é o muscular. Esse já não é adipositário, esse é muscular. Mas bom. É lindo. É lindo, né, então, só na sua cabeça. Olhe todas as perguntas e a gente vai estar respondendo. Tá bom. Um beijo, professor. Gente, obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada mesmo. Gente, ele é top demais, não é? Bom, eu vou tentar, eu tô gravando aqui a live, tomara que dê certo, tá? Eu vou colocar a live no YouTube para quem chegou só depois. Se você ainda tiver alguma pergunta, deixa lá no meu inbox, que com certeza eu vou passar para o professor e o professor tem maior prazer em responder. Eu nunca perguntei nada para ele que ele não me tirasse a dúvida. Ele até pode demorar um pouquinho, mas ele responde. Muito obrigada por todos vocês. A gente teve aqui ao vivo 150 pessoas. Estou muito feliz. Boa noite e até amanhã, 8 horas, tem live de hipopressivo para a gente se exercitar juntos, tá? Então, beijo, fui!